Missão é uma ordem do nosso Deus. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia! Mas como a Bíblia quem não crê será condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas aqueles que amaram a luz, aborreceram as trevas, aleluia, e foram ao encontro da cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Da mensagem santa, a mensagem que transforma, a mensagem que liberta, que tem poder de fazer uma mudança na vida do mais vil pecador. Tem poder de tirar ele do charco de lodo e fazer com que ele se assente em lugar de príncipe. E este poder só se encontra na palavra de Deus. Aleluia! Em Jesus Cristo. Porque está escrito: sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Glorificado seja o nome santo do Senhor. Eu quero ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João enviou ao cárcere, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E Jesus respondeu e disse: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Quem pode dizer amém? Aos pobres apregoado o Evangelho. Queridos e amados irmãos, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, aleluia, sempre
diferente. Aleluia. Outra moeda. Mas ele está sendo assistido pelos irmãos que colocaram as suas ofertas nas almas. Aleluia, com o coração alegre, agradecidos, aleluia, por Jesus Cristo ter salvado as suas almas. Aleluia. De nós lembrarmos a leitura que o nosso pastor fez no livro de Romanos, capítulo 10, se não foge a memória, o versículo 15, a parte B, o versículo. Quão formoso é os pés daqueles que anunciam coisas boas. Que coisa boa é esta? É o Evangelho. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele em sua palavra, ele exprimia que o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Aleluia! Não me envergonho do Evangelho. Aleluia! Não envergonhar do Evangelho é fazer menção do nome santo do Senhor. Não envergonhar, se envergonhar do Evangelho é apregoar em alto e bom som, dizer, aleluia, dizendo que Jesus está nas portas, que Jesus está voltando. Aleluia, que nós devemos preparar, estar com nossas vidas preparadas. Aleluia. Não vai dar tempo para se preparar, mas tem que estar preparado. Aleluia, porque ele vem no abrir e fechar de olhos. Aleluia, e no abrir e fechar de olhos, esta igreja, aleluia, partirá ao encontro do Senhor. Aleluia. Mas para que isso aconteça, devemos, aleluia, continuar na pregação do Evangelho. Devemos continuar, aleluia, louvado seja Deus, fazendo notório do nome deste Cristo, aleluia, o Cristo desta igreja, aleluia, louvado seja o nome santo e eterno do nosso Deus. Quando João perguntara se era ele mesmo ou se devíamos esperar outro, eu não tenho dúvida que João não tinha dúvida. Mas porque está escrito, aleluia, louvado seja Deus, aí Jesus responde: diga a João que eu estou. Diga a João que os cegos veem. Diga a João que os negócios são limpos. Aleluia! E diga a João que os mortos, aleluia, tornam a reviver. E diga a João que aos pobres é apregoar do Evangelho. Aleluia! O que quer dizer isso? Aleluia! Jesus está dizendo: o reino de Deus
Mas para o céu só
Aleluia. E daqui a pouco os fuxiqueiros chegaram e disseram: aleluia, Jesus Batista, mais do que você, e certo que Jesus não batizava os seus discípulos. E a resposta de João, aleluia, foi a melhor resposta. Convém, aleluia, que ele cresça e que eu diminua. E olhando aquelas pessoas para João, viram que João, aleluia, não fez, não curou ninguém, maravilha de sinais, mas disseram: mas tudo quanto este homem falou dele é tudo verdade. Aleluia, 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 aleluia. O profeta que mais profetizou acerca do Messias do Cristo, aleluia, Isaías, aleluia. Mas Jesus disse: nascido de mulher, não teve um igual a João, foi o maior. Aleluia. Alguém pode dizer: por quê? Porque foi ele que abriu, aleluia, o ministério de Jesus aqui na terra, batizando Jesus, aleluia, no Rio Jordão. E depois de Jesus batizado, Jesus começou a pregoar o ano aceitável, aleluia, dizendo que o Pai, Espírito Santo, tinha ungido, aleluia, para ele proclamar as boas novas, abrir os olhos dos cegos, ouvido dos surdos, para ouvir a mensagem da palavra poderosa, a palavra de Deus, a palavra que transforma o amigo pecador e faz ele se assentar em lugar de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem um que diz: o teu pecado tu queres deixar. Onde há poder? O sangue há poder. Sim, há poder. E é Cristo para te salvar. O seu sangue tem poder. Há poder, sim, força neste sangue, aleluia, de Jesus. Há poder, sim, no Salvador. Confia no Cristo da cruz. Porque fala no cristianismo da cruz, porque já vieram contra o Cristo. Tem um tal aí de Cristo, aleluia. E alguém chamou ele e disse: vamos tomar vinho? Ele disse: vamos. E o camarada trouxe 2 copos d'água. Disse: daí. Vamos para ele. O Cristo da cruz transformou água em vinho.
Um dia a porta da graça também irá fechar. Mas antes que ela feche, entre pela porta. Aleluia! Entre pela porta. Aleluia, do curral das ovelhas. E a porta deste curral. Aleluia! É Jesus. Numa linguagem figurativa nós chamamos de curral de ovelhas, porque o crente é conhecido como ovelha. Aleluia! A ovelha, ela é inculpável. Glorificado seja Deus, porque Deus já tirou a culpa das suas ovelhas. Transformou, nós éramos como bode, mas Jesus transformou em ovelha. Aleluia! E Ele é o nosso pastor que tirou de sobre nós a nossa culpa, colocou sobre Ele, jogou lá no mar do esquecimento, não lembra mais. Ele quer fazer contigo a mesma coisa. Aleluia! Alguém nesta noite aqui que ainda não confessa o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se há, eu te convido. Sai desse lugar agora. Será que você tem coragem de sair do seu lugar e declarar que quer ser um crente ou uma crente em Cristo Jesus? Porque Jesus teve coragem. Despiu-se da sua glória, da sua majestade e veio aqui obedecer ao Pai. E morreu numa cruz, sendo fiel ao Pai, para dar direito a mim e a você de vida eterna. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E nós estamos apenas te chamando, porque não há outro caminho, não há outra maneira, aleluia, não há outra maneira de nós chegarmos a Deus, a não ser por Jesus Cristo, a não ser pela palavra, aleluia, que transforma, a palavra que alimenta, a palavra que limpa. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, teve gente que não quis aceitar. Mas Jesus disse: eu não lavava ainda os pés que não limparam comigo. Aí ele disse: eu não só os pés, mas lava a camisa. Aleluia, aquele crente exagerado. Mas Jesus disse: os pés, porque o demais já está limpo pela palavra. Nem todos ali estavam limpos, porque tinha uma ali que era traidor. Aleluia, mas Pedro, aleluia, estava limpo pela palavra. Então a palavra era limpa, a transforma, a palavra transforma, a palavra ela liberta, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra.
trazer para perto do Pai, aleluia, para a presença de um Deus vivo, fiel e verdadeiro. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos encerrar.